nós estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. Eu sou a Sara. Eu sou a Vitória. Eu sou a Alana. E eu sou a Ana. Ficou estranho, eu achei que as duas tinham falado a Paula. Eu esperava, eu sou a Ana Paula. Eu também estava esperando. Ela falou, eu sou a Alana. Ela falou, sou a Ana. Aí fiquei... Duas Alana? Foi isso que eu pensei. E hoje nós vamos falar sobre o piloto automático. Isso, viver no automático com Deus. Isso, viver no automático com Deus. Eu fiquei confusa agora porque... Vivendo para Deus no piloto automático. Vivendo... Olha lá, cada um falando uma coisa. Vivendo para Deus no piloto automático. É, não é? É. Tá vendo? No piloto automático. É, no piloto automático. O que... No automático, gente. O que é viver no piloto automático? Aí hoje a gente vai fazer todas as perguntas para Ana Paula. Por quê? Porque a Ana Paula, ela fica aí sem vir e aí sem nada. Eu fico sem vir, como se eu não morasse em outra cidade, em outro Essa estado. brincadeira. Ela mora aqui do lado do bem. Mentira. Nossa, Tô brincando. você esclareça as coisas. É brincadeira, gente. A Ana Paula, ela mora agora em outro estado. Tô torcendo pra Jesus trazer ela de volta, porque eu já trouxe já. Isso, quer passar meu endereço também? Não. Eu Não. não sei. Ela tá morando em outro estado. Por conta ela tá morando em outro estado, ela não está participando muito com a gente. Por conta da faculdade, ué. Não é faculdade. Detalhes, são detalhes. Então, é isso. Então hoje a gente vai perguntar tudo pra Ana Paula, pra gente ver a Ana Paula falando, tá bom? E a primeira pergunta é: como é viver no piloto automático? Que na verdade não é no piloto automático, é no automático com Deus, que a história falou errado. Bom, como é viver no automático? Antes de a gente entrar como é viver no automático de Deus, viver no automático é aquela coisa do cotidiano, né? Levanto, escovo os dentes, vou pro banho, vou trabalhar, volto, tomo outro banho, saúde, Deus abençoe. Saúde, Deus abençoe. Vou trabalhar, volto, aí vejo alguma série e durmo. No outro dia eu tenho a mesma rotina. Isso é viver no piloto automático. Senhor, vamos Viver dizer no automático, você tá com piloto. isso, viver no automático. Agora, quando a gente fala viver no automático com Deus, é aquela coisa de o que eu vejo e que eu já vivi. Eu vou na igreja porque tem que ir para a igreja. Aquilo não mexe mais no seu interior. Ou eu vou, tem que ouvir a voz de Deus, né? Fazer o quê? Aí Deus nem fala, né? Eu quero nem ouvir a voz dele. Tem que fazer o lanchinho do Kids, né? Fazer o quê? Senão essas crianças morrem de fome. Isso. As crianças morrem de fome mesmo, gente. Não, cuidadinho. É filho de crente, gente. Crente come muito, logo o filho também vai comer muito. Como Tem que ter um lanchinho, né? 2 horas fora de casa e os filhos oficiais são mais de 2, tem que dar Verdade. lanchinho. A gente ama os filhos de vocês. Até quando eles fazem bagunça. Mas viver no automático é quando as coisas já estão normais. Tipo, é que não mexe com você. E aí você começa... Porque é muito sem graça viver no automático, né? Não dá uma risada, não dá um sorriso, não tem tristeza, não tem alegria, não tem nada. Você está vivendo por viver. Você não está vivendo, você está sobrevivendo a algo. A vida. Tem que trabalhar porque você não come. É um zumbizinho. Um zumbizinho. Qual a próxima pergunta? Posso fazer? Pode. Vamos lá. Como uma pessoa, ela entra nesse automático com Deus? Como ela entra no automático com Deus. Eu acho que tudo começa quando o interior dela muda. Quando as coisas que estão dentro de você mudam. Porque como assim? Alguma coisa aconteceu. Às vezes você se decepcionou porque você acha que Deus tinha que fazer. Olha o tema da semana passada, né? Porque você achou que Deus tinha que fazer de um jeito e Ele não fez. Aí você se decepcionou, você deixa aquilo entrar no seu coração
E você começa a vir na igreja por vir. Aí você não tem mais alegria de cultuar a Deus. Você não tem mais alegria de ler a palavra. Alegria de orar. Alegria de, não sei, de vir aqui na frente tocar um instrumento. Ou vir aqui na frente adorar a Deus. Ou no seu lugar dançar com aquela alegria que você tinha antes. Às vezes você se magoou com alguém dentro da igreja mesmo. E aí você entrou no automático. Porque você está magoado com a pessoa. Aquilo te impede de sentir a presença de Deus. E você, de vez de liberar perdão para a pessoa, não ficar remoendo. Não, porque eu não gostei. Mas Senhor, você acha justo? Que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E de vez Deus está olhando para você e fala assim, perdoa, libera essa pessoa, deixa eu falar com você, deixa eu voltar na tua presença. Você está remoendo aquilo como se fosse o fim do mundo. E não é. Às vezes você simplesmente está olhando para uma dor que você teve na infância, uma dor que você acabou de ter no momento. E aí você fica remoendo. Eu tenho uma história que eu já contei aos adolescentes, mas eu vou contar. Eu não sei se eu contei aqui, não lembro. Tá vendo? Eu venho sim, que eu já vi mais de uma vez. 3 vezes, pra ser exata. Viu? É muito. Pra quem não gosta de aparecer. Muita coisa, eu acho. Uma vez eu estava numa situação onde eu estava olhando para minha dor. E toda vez que eu ia falar com Deus, eu queria falar sobre a dor. E eu não via a voz de Deus, e eu não via Deus falando comigo, mas eu queria porque queria falar sobre o que eu estava sentindo. Mas eu não via Deus falando comigo. Até que um momento, não lembro o que aconteceu, mas foi no secreto. Mas isso não me impediu de eu ir pro secreto, graças a Deus. Aí eu fui pro secreto e eu tava falando, Senhor, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que Deus se esgotou com as minhas reclamações diárias. Eu falei assim, Ana Paula, você tá olhando pra dor? Como você quer que eu faça alguma coisa? Como você quer me ouvir? Como você quer ouvir uma direção? Se você tá olhando pra sua dor, porque eu só enxergava a minha dor. E eu falei assim, é verdade, né? E eu acho que na mesma semana os pastores estavam falando as mesmas coisas. Tipo, sua dor, para de olhar pra sua dor, não sei que sua dor. E aí eu tive que parar de olhar pra minha dor, né? E aí eu falei, não, Senhor, eu entrego a minha dor a Ti, né? E eu saí desse não sentir a presença de Deus, desse vou pra igreja porque tem que ir. E também, às vezes, a gente cresceu já no ambiente cristão. E a gente está acostumado a ver nossos pais aí para a igreja, está acostumado a sentar e ouvir uma palavra, ou a ir para o Kids, ou a ir para o Teens, que às vezes tem salinha para os adolescentes. A gente está acostumado a ir para o estudo bíblico, a gente está acostumado a ver o ministro falar assim, levanta a mão e você levanta. Aí você está acostumado a pula. E isso é uma religiosidade também, é viver no automático. Porque você está fazendo porque alguém está mandando você fazer. E não porque você tem anseio, porque você tem desejo de fazer. Isso é entrar no automático. Quando a gente fala em entrar no automático com Deus, é sobre religiosidade, que a gente estava falando lá em cima agora há pouco. É sobre frieza espiritual. É sobre eu não sentir mais do jeito que eu sentia. E eu cresci num lar cristão, mas eu fui ter relacionamento com Deus de verdade há pouco tempo, 4 anos atrás mais ou menos. E não é porque nossos pais não ensinaram a gente, Vitória e a Sara estão aqui para falar, não é porque eles não ensinaram, é porque a gente não tinha entendimento, ou porque a gente não se dispôs a buscar de verdade. A gente foi idiota. Eu não. Foi sim. Não, eu não me lembro. E a gente não queria, porque buscar a Deus, sair do automático, é o que o pessoal fala, é sair do... Não é cotidiano, da rotina. É sair da rotina. E às vezes a gente não quer sair da rotina, porque a rotina tá tão boa, né? É tão bom chegar e assistir série, e ficar até 3 horas. E ficar até 3 horas da manhã assistindo série, assistindo filme. E isso faz esfriar o nosso coração na palavra. Porque de vez eu romper com, não, vou 1 hora de série, que ele dá tempo. 1 hora de série, não, eu quero ver toda a série. É, Senhor, eu vi 2 séries em um dia só. Eu só tinha 10 episódios, mas eu fiz minhas coisas, tudo certo. Era boa, depois eu recomendo. Mas eu romper com a minha vontade, sabe?
É assim que você vai sair da religiosidade. É romper com a sua vontade. Vocês não perguntaram nada disso, mas eu tô falando igual papagaio. Mas é romper com a sua vontade. É sair. Não, eu sei que se eu começar a série aqui, eu vou ter 3 horas fazendo. Eu vou ter 3 horas assistindo. Então, primeiro eu vou me dedicar a Deus. Vou me dedicar quanto tempo? 1 hora para a Bíblia, 1 hora de oração? Porque você precisa romper. E para quem está começando agora, a gente fala 5 minutos é bom. Mas para quem já tem 3 anos de caminhada, sai desses 5 minutos. Sai desses 10 minutos. Sai desse. Para quem nasceu um berço cristão, toma vergonha na sua cara. Vai ler de verdade. Vai praticar aquilo que seus pais ensinaram. Vai praticar o que seus pais ensinaram. E quem não nasceu também. Sai do Não, automático, sai do entrega automático. sem reservas pro Senhor, abre seu coração pra Deus. E às vezes em nome as de Jesus. reservas. 5 minutos, tá? 5 É que dá pra ler em 5 minutos. Dá pra ler para os 5 minutos? Um capítulo? Dá, mas. Então, dá pra ler. Só Olha ler. só, Só ler. Já deu minha Tá falta. lendo só o livro, É só só ler. E a Bíblia não é uma leitura com uma Não. historinha que você pega e lê. Ah, vou ler Vou ler um capítulo por dia, depois eu leio outro capítulo. Não, não é assim. Não é como se É. fosse um livro qualquer. Exato, a gente fala que um capítulo por dia pra quem tá começando agora, né? Eu falei assim, não, eu recomendo ler a Bíblia inteira. Se a gente fala assim, um capítulo só pra vocês, tá um pouquinho, vocês não acham, não? Você tá pouco. E Deus, pra mim, esse ano ele vem trazendo sobre ler a Bíblia inteira no ano. Tomar vergonha na cara e sair da preguiça, que o pastor falou ontem. Sai da preguiça, vai ler a Bíblia, vai ler 5 capítulos. Eu acompanho um cara que ele lê 1 hora de Bíblia. Caramba, 1 hora. E 1 hora a gente consegue vencer, mas 1 hora a gente consegue ficar com Deus. 1 hora do dia, quanto tempo tem um dia? 12 você tá dormindo. Se você é Vitória e eu. Eu não durmo mais 12 Porque tá horas. trabalhando, né? Porque se não tivesse. Eu nem sei, mas eu quero dormir tudo isso. Nem quando eu não trabalho eu acordo cedo. Que parecendo é essa? Eu gostei. Então, aí vai, isso quando você dorme 12, 8, 7 horas. Aí 6, 8 trabalhando. E o resto você faz o quê? 1 hora banho, escovar os dentes e comer. 2, vai, vou ser legal. 2. E o resto? Gente, que boneca. Eu não sei. Que rotina é essa? Muita sujeira. Não, comer, escovar os dentes, tomar banho. Pois 2 horas, muito bom, obrigada. 20 minutos já dá. Não, mas eu acho que 1 hora é muita coisa. A gente tem gente, quando eu trabalhava, era meia hora no máximo para tomar banho, escovar os dentes, usar o banheiro e comer para poder sair. Que vida que vocês têm. Pois é, essa é a vida de quem trabalha. Verdade. Pra ir pra trabalhar? Pra poder trabalhar. Não, tô falando o dia inteiro. Você come 3 vezes ao dia, pelo menos. Não, mas tipo Escova os assim, dentes. da rotina de quem trabalha, dormir é importante. Então se você Já puder. tô, Se você puder dormir o máximo, acordar, escovar os dentes, fazer xixi, tomar banho e sair correndo, é melhor. Porque você precisa descansar o corpo, né? Você chega tarde no outro dia, não é? Também acho. Quanto mais tempo você dormir, tá ótimo. De manhã você não De faz nada, férias. você toma café na empresa. E o resto, não, mas para pensar. Vamos lá. Escreve o que eu faço. Quanto tempo eu demoro fazendo isso? Quanto tempo eu demoro fazendo isso? E o resto do dia? Eu gasto no quê? Porque é uma frase que eu ouvi falar e que eu vou usar. Como você vai falar pro Deus do tempo que você não teve tempo para Ele? Isso é verdade. Caramba, Deus fez o tempo, você tá falando que Ele fez tempo suficiente para você se dedicar a Ele? Mas tempo, sabe, se dedicar a qualquer outra coisa você teve. Mas para Deus, não. Ele já muda de assunto, né? Tá certo. Mas tá certo. Isso é romper com a religiosidade. Vai ler. É parar de viver no automático. Parar de viver no Porque o automático. Aquele negócio de, nossa, 5 minutinhos aqui, vou ler, vou falar um obrigado pra Jesus. Tem o automático da oração também. Tem, orar a mesma coisa todo dia. Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Abençoe meu dia, amém. Me leve em paz, me leve em segurança. Me leve em paz e segurança, ok. Tchau, sai de casa. Agora, Deixa Deus em casa e foi sozinho. Ó, daqui tantas horas eu tô voltando, tá bom? Cuida da casa. Mas cuida do trajeto, mas eu volto, tá?
Deus. Não Vem me buscar no fica trabalho. com Deus. E eu tô indo trabalhar. Como assim? Quando a gente é religioso, a gente não consegue levar Deus pro nosso trabalho, pra nossa faculdade, pro nosso dia a dia. Bota ele numa caixinha. Ele Exato. sabe fazer Não isso. leva Deus pro banho, porque acha que não pode. Ele me Ele criou. vê tudo que você tá fazendo lá. A pessoa Deus te chama. Ai, Deus! Gente, não, chama Deus pra tudo quanto é canto. Pra faculdade, pro trabalho, pro ônibus, que às vezes é o lugar que você mais se estressa, é o ônibus. Aí você fala, Deus, me encontra lá quando chegar no ponto final. Aí você me encontra lá. Porque vai chegando todo mundo no ônibus, ô desgraçada. Aí Deus fala, não dá pra ir assim com você. Aí Deus fala assim, levanta pra dar lugar pra mulher. Que dá lugar pra mulher o quê? A Finge que menina tá dormindo. Finge que tá dormindo. Ah, grávida. Onde tá Deus? Deus é bom na hora de dar as bênçãos. A Vitória é triste que ela teve que dar lugar uma vez. Ela vai contar. Não, tipo assim, não é que eu fiquei triste, porque eu tava muito cansada. Gente, 3 horas da tarde, o povo quer andar de metrô. Gente, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, eu sentei lá, tava no lugar preferencial. Ai, é um absurdo. Aí, tudo bem, né? Eu entrei, gente, eu fui até o final da estação pra ir sentada e voltar sentada até o outro final. Demorou pro preferencial? Não, não sentei no preferencial, tá doida? Aí eu sentei. Não, aí eu estaria errada mesmo. Não, falam que no metrô todo lugar é preferencial, né? Eu era preferencial. Aí tudo bem, eu sentei lá. Gente, 3 horas da tarde o metrô já tava cheio. Eu falei, nossa Deus, muito bom, pelo menos eu tô sentada. Aí entrou a grávida. E a mulher que estava sentada no preferencial era uma senhora. E do outro também era tudo senhor. Aí eu falei, meu Deus, eu sou a mais nova. Aí eu falei, não, moça, senta aqui. Ela saiu quando eu já estava chegando na minha estação, mas pelo menos ela foi sentada. Minha preocupação era a parir ali. O que eu ia fazer? Melhor sentar mesmo. Mas assim... Porque a bolsa não rompe sentada, né, Vitória? Ah, na minha cabeça rompe. Não, mas enfim, o que acontece é o seguinte. Eu fiquei chateada porque eu estava muito cansada. Mas ao mesmo tempo, às vezes é necessário você deixar o seu cansaço de lado para poder fazer aquilo que é o correto. Se fosse Jesus, ele não ia nem reclamar que nem eu tô fazendo. Ele simplesmente só levantaria e pronto. E ainda falaria de Jesus. Eu acho que eu falei de Jesus quando eu levantei. Falaria dele mesmo, olha. Eu acho que eu só falei. Jesus, ele falou, eu falo de mim mesmo. Tá vendo? Ele fala Ele mesmo. falou isso. Eu atesto de mim mesmo. Tá, eu não tô errada, tá vendo? A palavra tá aí. Eu sou um bom pastor. Exatamente. Mas assim, o que acontece é o seguinte: se fosse Jesus, ele não ia reclamar, ele simplesmente ia falar, glória a Deus que a mulher tá grávida, mais um pra mim, né? Um pra mim. 2 pra mim. Se 2. fosse Jesus, ele ia esperar a mulher chegar. Ele ia falar assim, eu guardei esse lugar pra você. Eu já sabia. Com certeza. Mas eu fui pega de surpresa. Mas ao mesmo tempo foi bom. Por quê? Porque isso é uma atitude de pessoas que conhecem a palavra. Se fosse outra pessoa, literalmente, ia deitar lá e ficar. Ah, eu ia fazer lugar preferencial, problema. Exatamente, eu ia falar que era lugar preferencial e pronto, acabou. Mas tem o aviso do metrô, né? Tudo bem. Religiosidade também é você saber algo e não fazer. Eu sei, eu julgo o irmãozinho que não faz, mas eu também não faço. Vou dar uma hipocrisia, mas também é religiosidade. Por quê? Por exemplo, vamos supor, eu sei que ler a Bíblia todo dia é o correto. Aí eu brigo com os adolescentes que não estão lendo a Bíblia. Mas eu também não estou lendo na minha casa. Como assim? Isso é religiosidade. Eu falo para os adolescentes lerem. Eu falo para os adolescentes abrir mão do pecado. Mas eu não abro, eu não oro. Eu também estou sendo hipócrita. Não, em nome de Jesus. Quebrado. Mas isso também é saber o que precisa fazer e não fazer. E querer falar, porque fulano não faz. Tá, mas Deus não vai cobrar de fulano, vai cobrar de você. E a palavra fala, aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. Então o tempo todo a gente tem que estar se autoavaliando.
O tempo todo a gente tem que estar buscando. Olhando na palavra, o meu comportamento bate com isso que Jesus deixou como nosso... Eu não queria falar guia, o nosso guia, como o ensinamento que Cristo deixou. Eu estou fazendo realmente correto? Deus já fez o caminho, é só você seguir. Mas você insiste em querer ir pelo mato? A trilha tá lá, você quer ir pelo mato? Quer ficar com bicho? Afocada. Não, asfaltado não, porque isso degrada o meio ambiente. Falou, Tô Bione. brincando, tô brincando. Ainda não. Mas a trilha também degrada, então vamos continuar a linha. Mas Deus já fez o caminho. Ele já mostrou, Jesus mostrou como fazer. E a gente está na religiosidade querendo fazer do nosso jeito. Por quê? Porque ele quer abrir mão. Porque é fácil falar para Vitória: Vitória, larga a mão de ser besta e vai ler a palavra, mas é difícil eu praticar. É brincadeira, eu te amo. A palavra de Deus, ela fala pra gente olhar primeiro para o nosso olho, para depois olhar para o que é o outro. Então, pra gente olhar pra gente. O viver no automático nada mais é do que você viver uma rotina onde não tem diferença. Eu falo com Jesus do mesmo jeito, eu leio a palavra do mesmo jeito, eu sei o que tá falando, beleza, não faz diferença. Eu não... sei o que está falando. Eu já sei disso. Exato. Já ouvi. Eu já ouvi isso. E não ser transformado. Eu sei de cor essa passagem. Exatamente. Eu decorei quando eu tinha 5 anos. E isso não transformar o nosso coração. O viver no automático é isso. Eu faço as coisas pro Senhor e tá, não tem diferença nenhuma. Não transforma. Exato. Não transforma aquele Exato, que não é uma muda, transformação. não transforma. Eu tenho uma história com Aquim. Amo Aquim. Ele ama Davi Golias, não. É Sansão. Ele ama Sansão. E um dia as meninas estavam brigando, porque queria contar conto de fada. Eu falei assim: vou acabar com essa palhaçada, é agora. Porque elas estavam brigando. Se não estivesse brigando, eu ia deixar lá. Ai, tia, porque o Aquim ali. Eu sentei, assim, agora vocês vão contar uma história da Bíblia. Aí o Aquim, tudo legal, eu vou contar. Sansão. E ele me ensinou uma coisa que eu nunca tinha reparado na Bíblia. Que. O presidente vai me bater agora, como assim você não reparou? Que ele, antes dele se deitar com Dalila, ele quebrou um monte de coisa antes. Quando Aquim falou aquilo me abriu os olhos, que eu falei: caramba, é verdade, porque ele era nazireu e nazireu não podia fazer aquilo. E o Aquim me ensinou. O Aquim, faz tempo, tá? O Aquim me ensinou. Que louco! Mas quem diz que a gente não pode aprender com as crianças? Não é Lá, mesmo? vem defender as crianças. Eu sempre vou defender as crianças. Isso, ler no automático. Ler no automático, porque, eu já sei. Com cuidado, o jeito que tem que ser da Bíblia, eu tinha percebido isso na segunda historinha dele. Eu tinha percebido isso. O presbítero falou aqui, isso é ler no automático, é a palavra no automático. E quantas vezes a gente já passou pela mesma passagem e viu um detalhe que a gente não se apegou antes? Sim, por isso a gente tem que sair do automático. Ler com cuidado. É aquele negócio: eu vou ler um capítulo, mas eu vou ler assim. Não, lê com cuidado, com atenção. Não entendeu uma palavra? Pesquisa. Não entendeu o versículo? Presbítero é o que mais são. Presbítera! Eu não entendi isso. Você está me devendo um estudo do tabernáculo. Então. Todo mundo me cobrou coisa que nem sei. Pois é, tá me dando chocolate, depois eu faço. E eu tenho várias perguntas. Eu fico assim: será que eu pergunto pro presbítero? Mas a gente enche tanto o saco dele, eu vou mandar minha lista pro Senhor, tirar todas as minhas dúvidas. O Senhor. O Senhor tio presbítero. E usa a vida das pessoas, né, pra falar com a gente. Pois é, né? O único mestre. Sua vida para falar com você. Nossa, Já pensou se Deus usa a sua leitura, seu estudo para falar com Mas você? ele Todo usa. dia. É que às vezes a gente. Eu estou fazendo brincadeira, é óbvio. Você sempre vai buscar uma referência. Você vai buscar. Senhor, Porque o tem que Deus alguma? dá para dividir. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Então, o que Deus nos dá, Ele dá para dividir, senão não daria. Né? Deus é igualitário. Deus ele dá o que Ele deu para todo mundo. O sol nasce para justos e injustos. Então o conhecimento também é para todos. Aquele que conhece para não dividir, logo ele perde aquilo que ele recebeu. Mas
como é que eu vou dividir aquilo que não é meu? Se eu sempre viver pelo conhecimento e experiência dos outros, como Deus vai me usar para transformar a vida de uma outra pessoa, de um terceiro? Ah, mas eu ouvi de fulano. Ah, mas eu aprendi com ciclano. Mas e você? O que você aprendeu lendo a Bíblia? O que você aprendeu orando? O que você aprendeu com as suas experiências com Deus? Isso também é viver no automático. Porque é a automação de aprender pelos outros, que a rede social ensina hoje. Então eu vejo muito vídeo de pastor, muito vídeo de teólogo, muito vídeo de um monte de gente. E aí eu entro no automático de só aprender vendo os outros. E não viver o que os outros viveram. Porque eu vim de uma geração onde se ensinava a viver, né? Hoje se ensina a seguir. Então assim, o que eu te ensino? Vem comigo, me segue para aprender mais. E os meus professores ensinavam, vai ler, seu folgado, para ver se você aprende. Ah, professor, eu não entendi, lê de novo. Era assim. Se eu, como professor, disser isso hoje, as pessoas me massacram, acham que eu sou isso, acham que eu sou aquilo. Mas eu aprendi assim. Professor, eu não entendi isso aqui. Ele fala, é fácil, isso é hermenêutica. Então, estou lendo de novo. E era assim. Agora, esse negócio, você fala de cansaço. Cansaço também não põe a gente no automático? Ah, não dá para ler agora que eu estou cansado. Então são várias situações do dia que colocam a gente no automático. Não é só que a pessoa entrou no automático. Tem muita coisa no dia que quer te colocar no automático. E se você ficar no automático de não perceber o que acontece no seu dia, aí você entra no automático que você não sai mais. Porque ligar o botão automático é fácil. Achar ele depois para desligar, aí é que é o problema. É verdade, presbítero, amém, glória a Deus. Tá certo. Não, mas tá correto mesmo. Não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi claramente. Vamos lá. Ana, como que uma pessoa que ela vive nesse automático, sabe? Eu sempre vou pra igreja, eu louvo ao Senhor, os hinos, eu vou lá na frente, às vezes eu sou pregador e subo no altar, mas mesmo assim eu tô, vivendo isso, porque eu sempre sou o pregador que entrega a palavra. Lei da Bíblia para pregar e não para viver. Então, aí vamos supor, como que essa pessoa faz para identificar que ela está no piloto automático, meu Deus, no automático, na religiosidade, e como que ela faz para ela poder sair desse automático, romper e começar mesmo a ter uma vida com Jesus? É a mesma coisa, sabe? Como que ela faz para ela romper disso e ela começar a viver experiências com o Senhor novamente? Eu acho que a parte mais difícil no começo é identificar. Porque às vezes você acha que está sentindo a presença de Deus, mas é só uma emoção. Às vezes você acha que está lendo a Bíblia para viver e você só está lendo. Aquilo não está transformando o seu interior. Tudo começa com uma autoanálise. Como é o meu interior quando fala de ir à igreja? Como é o meu interior quando eu falo sobre oração? Quando eu falo sobre ler a Bíblia? Quando eu falo de Jesus, aquilo queima no meu coração como antes? Não. Aí então está alguma coisa errada. Esqueci o que eu ia falar. Mas, lembrei. Quando eu leio, está transformando? Eu estou vivendo do mesmo jeito de um mês atrás? Porque a palavra transforma. Se você está vivendo do mesmo jeito de um mês atrás, alguma coisa está errada. Porque tudo na palavra requer análise. Quando a gente vai ceiar, fala sobre análise. Eu preciso me analisar. O pastor pode se levantar, olhar na minha cara e falar assim, você precisa orar mais. Tá, e daí? Quem decide sou eu. Quem vai fazer sou eu. Ele não vai na minha casa e falar assim, levanta dessa cama e vai orar. Ele não vai. No máximo o Espírito Santo no seu ouvido fala assim, toma vergonha, sai desse celular e vai orar. Mas nem te forçar aí ele vai. Porque ele vai falar assim, é hora de você orar. É hora de você ler a palavra. Agora se levantar e fazer você. Eu acho que é muito... A gente vê que na nossa geração tudo é fórmula.
Mas nem sempre a fórmula vai dar certo. Porque a fórmula não é você ir lá e fazer que vai dar certo. Existe o seu querer, o seu interior, o seu romper. Estou com preguiça, eu vou assim mesmo. Não quero fazer, eu vou assim mesmo. Eu estou ruim ainda. Para você começar a ler a Bíblia, você precisa fazer isso, isso e isso. Não, você precisa abrir sua Bíblia, falar, Espírito Santo, falar comigo. E ler, até ele falar com você. A gente tem um exemplo na Bíblia de Eli. Porque Eli, ele era um cara que... Ele era um sacerdote. Então, ele era sacerdote ou era juiz, tio? Sacerdote. Eram os dois? Ele era sacerdote e juiz. Então pensa num cara onde ele conhecia, ele tinha experiências com o Senhor, ele falava, ele trazia aquilo que o Senhor falava para o povo. E chegou um tempo que ele parou. Então quando Samuel foi para o templo, ele tem a história de Ana lá em 1 Samuel, ele fala sobre a história de Ana. E aí que ele pega e tem Samuel, que Samuel é entregue, que ele começa a viver, Samuel começa a ouvir alguém chamando. E aí nisso que ele ouve alguém chamando, ele pega e acha que é Eli, vai lá e fala, Eli, aconteceu alguma coisa? Tô aqui, pode falar. Ele fala assim, não chamei você. E aí ele volta de novo, vai dormir, daqui a pouco ele ouve de novo, Deus chamando ele, Samuel, Samuel. Aí ele pega e vai ver, Eli, você tá me chamando? Aí ele fala que não. E aí ele pega na terceira vez que Deus chama Samuel e que ele levanta para falar com Eli, o que ele fala? Da próxima vez que você ouvir, responde, fala que o teu servo ouve, porque ele sabia que era o Senhor. Só que assim, ele já não ouvia a voz do Senhor. E ele era um sacerdote, ele era um juiz, ele estava ali para fazer o papel que Samuel fez depois. Ele já estava tão assim no automático que ele não ouvia mais a voz de Deus, ele não tinha mais a experiência de pegar e falar assim, o Senhor falou assim, assim, assim. E o Senhor chama ele para falar com ele. Então a gente tem que tomar cuidado, porque assim, às vezes a gente está fazendo tanta coisa, a gente já está com tanta responsabilidade, que a gente não para olhar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor quer falar para nós. E aí fica complicado, né? E às vezes nem é responsabilidade da igreja. Às vezes você tem responsabilidade no trabalho, porque a maioria do trabalho. Às vezes é uma responsabilidade dentro de casa, às vezes você é pai, é mãe. E você se deixa levar por aquilo. E a religiosidade, ela não traz experiências. Ele não tinha mais experiência. Ele conhecia, mas ele não sabia mais. Ele morreu numa cadeira, que horrível. Pior tipo de morte, ele morreu dormindo. Bem melhor. Não sente dor. Ele sentiu dor, eu não quero sentir dor. Dormindo. Glória a Deus, aleluia, na glória, quando acordar, Jesus na minha vida. Nossa, maravilhoso. Eu também acho, eu oro para o Senhor, Senhor, por favor, não deixa eu sentir dor, porque o Senhor me conhece, né? Ela é dramática, Jesus, não vai dar Você certo. me conhece. A gente vai internar ela antes dela ficar doente, porque ela vai reclamar tanto, mas tanto. Melhor deixar de ser dramático, porque levar dormir também não vai levar, já que a pessoa quando se acordar no céu, o que você vai fazer? Você não sabe onde você está. Eu Quem vou me saber, trouxe? eu Quem me vou trouxe? Ninguém me avisou. Duvido que ela dormir desse jeito. Não, mas eu acho. Senhor, me avisa então, né? Por me preparar. Mas eu também não vou te quero. avisar. Precisa morrer amanhã. Aí pronto. Nossa, Senhora, a vitória já Não, mas é. tem A coisas melhor muito coisa é cruéis. deixa o drama, que aí dá o jeito dele. Jesus Cristo, não, me leva pra glória. Me fala, vou te levar. Eu só subo direto, me arrebato, porque aí eu preciso morrer. Mas enfim, vamos voltar pro negócio. Você falou uma coisa muito importante do Eli, que ele estava no automático. Realmente, ele entrou no automático, e porque ele entrou no automático, a casa dele começou a viver no automático, e os filhos dele, que ódio que eu tenho deles até hoje, não ódio, tipo, é porque eles uma conheciam indignação. a palavra e eles não faziam o que era correto. Tirando ódio, sabe? Mas enfim, entrou para dentro da casa dele a religiosidade ao ponto de entrar apesar que a religiosidade é um pecado, né? E aí, porque ele abriu a porta Deu para... legalidade para outros pecados. Exatamente. E aí os filhos dele fez o que fez, e o Senhor teve que fazer o quê? Pegar alguém de fora da família para continuar o legado que precisava ser. Claro,
O Senhor sabe de todas as coisas, Ele tem um plano, né? Esse era um dos planos do Senhor. Então, às vezes, nós temos que tomar cuidado para não viver no automático, para que na nossa casa não entre religiosidade, para que dentro da nossa casa não entre pecados de prostituição, de adultério, de mentira, de fofoca, pelo amor de Deus, né? Tudo bem. Você falou tão calminho agora que nem pareceu você, pelo amor de Deus, né? Mas é verdade, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o Senhor nos chama para ser adorador. Gente, adorador sofre. Mas não sofre porque a gente quer, sofre porque a gente peca, né? Aí vem aquela coisa chamada consequência, né? Tudo que você faz tem uma consequência. Independente de ser bom ou ser ruim, é uma consequência. Você tem que lidar com isso. E tem as heranças hereditárias, às vezes a gente, né, apanha pelas coisas que os nossos pais fizeram, os nossos avós fizeram, entendeu? E como é que fala? Mas se você romper no mundo espiritual... Exatamente, você não apanha mais. Vai fazer que nem a pastora. Senhor, os meus avós, o meu pai, eu não faço mais isso, eu quebro com isso na minha família. Ó, existe uma legalidade que o mundo espiritual conseguiu tocar numa geração anterior, ele vai tentar numa geração seguinte. Mas Deus falou, por acaso os pais vão comer uva verde e a boca dos filhos é que vai sofrer? Não, porque eu sou Deus. Então se Deus falou que não, é não. Só que, como já há histórico, tem que ser repreendido, tem que ser observado. Porque a gente gosta de espiritualizar muita coisa. Quando na verdade o que dá legalidade para Satanás são ações, atitudes. Então, se você tomar a mesma atitude do seu antecessor, você vai viver exatamente a mesma coisa. Agora, o que é romper? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, vamos romper com isso. A pessoa pensa, vamos fazer uma oração, derramar um óleo e está resolvido. Não, porque se eu pegar um cara que é viciado em droga e falar assim, vem cá que eu vou te ungir, você nunca mais vai usar droga? Só isso resolve? Não. Porque se ele sair ali com óleo na testa e pegar uma droga e usar, não vai servir. Porque o poder não está na minha necessidade de vê-lo parar, mas está na atitude dele parar com aquilo. Se a pessoa está em pecado, de prostituição, por exemplo, é claro que vai doer em mim ver aquela pessoa se destruir. Mas não adianta, o meu sentimento e a minha ação de orar por ela não resolve o problema. É uma questão de ela ter esse posicionamento. Dela ter o posicionamento. Então não é porque anteriormente aconteceu que no futuro vai acontecer também. Mas se as atitudes permanecerem, então o pai viveu o alcoolismo, o avô viveu o alcoolismo, e aí o filho viveu o alcoolismo também. Aí o neto pensa, não, eu vou ser alcoólatra. Só que se o neto nunca botar uma gota de álcool na boca, ele será alcoólatra? Não, ele agiu diferente. Sim. Não estou falando que não tem a parte espiritual. Tem a parte As espiritual. duas coisas. E tem também o posicionamento As da duas pessoa. coisas são a mesma coisa. Muitas vezes o pai, ele pega e ele abre a brecha para essa legalidade no mundo espiritual, e a criança que sofre, porque ele abriu a brecha e não cobriu a criança. Exatamente. Então a criança fica ali exposta no mundo espiritual. Como a criança está debaixo da autoridade dele, existe Exatamente. todo um ambiente espiritual ali. Só que Exatamente. aquela criança, quando ela cresce e toma noção do que realmente ela vive, que ela tem noção das suas atitudes, Aí ela vai Ela- começar a ter o posicionamento para não ter na vida dela. exatamente, tanto o posicionamento natural, que é o que? De ter atitudes diferentes, e o posicionamento espiritual, de se posicionar espiritualmente para que aquilo não se repita. Exatamente. Então a posição natural e a posição espiritual são exatamente a mesma coisa. Se você romper, tirar as duas, separar as duas, aí que mora o problema. Porque se eu viver só orando para o Senhor, não deixa eu cair em tentação, deixa eu cair em tentação, mas você vai atrás da tentação, Não adianta de não nada. vai adiantar a oração. E se eu só correr na tentação e não orar, não buscar o Espírito Santo, também não vai resolver, porque uma hora a tentação vai me achar. Exatamente. Então as duas coisas, o natural e o espiritual, eles andam juntos. Porque a gente está no natural e Nos no dois, espiritual. exatamente. Então não tem como, tipo, vou desligar no mundo espiritual e aqui na terra tanto faz. Não. A gente
gente presta atenção nos dois. A palavra de Deus, ela nos ensina a vigiar e orar. Então a gente presta atenção nas coisas, a gente vigia, a gente olha, a gente observa e a gente se posiciona espiritualmente. É o que falta na pessoa que vive aqui, né? Exato, é o que falta na pessoa que ela vive no automático. Geralmente ele está faltando, ou você não presta atenção, ou você não se posiciona espiritualmente. Às vezes é os dois. Às vezes é os dois e... Porque, eu tô cansado, mas se eu sei que é o cansaço que vai me impedir depois, no outro dia de ler de novo, eu vou romper com o cansaço. Exatamente. Se é a preguiça, eu vou romper com a preguiça. Exatamente. Eu romper é não deixar se dominar. A questão é, até quando a gente vai se permitir viver as mesmas coisas do mesmo jeito, sabendo que o Senhor está voltando. E o mais louco é que você sabe a consequência. E você tá vivendo do mesmo Porque já jeito. não faz mais diferença. Não faz. E como a gente precisa, a gente ora. A oração precisa transformar a nossa vida. A gente lê a palavra. A palavra do Senhor precisa transformar a nossa vida. A gente está ouvindo uma ministração. A palavra que está saindo do altar precisa transformar as nossas vidas. Se não está transformando, então tem alguma coisa errada. Eu preciso me concentrar. Eu preciso pegar, dobrar os meus joelhos e perguntar para o Senhor, Senhor, por que não está mudando nada? Porque você ter um tempo de oração de 1h30 e você levantar e você permanecer sendo grosso com a tua família, falando de qualquer jeito com teus filhos, mudou o quê? Não mudou nada. Então você orou para quê? Porque se a oração ela transforma, então você orou para quê? Porque permaneceu do mesmo jeito. Se eu li a palavra de uma forma monótona, e é isso que Davi fez, tá. E o que você aprende? Não, você não pode ser grosso com ninguém, não, hein? Né, Vitória? Então, assim, o que eu aprendo com Davi? A Ana Paula falou, eu não tinha reparado na história de Sansão. Ele não poderia ter feito várias coisas por ele ser nazireu. Então a gente tem que parar e prestar atenção nos detalhes. Há um tempo atrás, eu li o 1 Samuel 17, que fala sobre a história de Davi. Que é quando Davi ele vai para... Ele é pastor de ovelhas e derrota o Golias. Então, assim, nessa época eu estava lendo e eu já tinha ouvido diversas vezes no departamento infantil sobre a história de Davi. Toda tia queria contava. E Davi foi lá e matou o gigante. O que você vai contar hoje? Davi e Golias. Exato, todo mundo sabia. Eu já sei essa história. Ai de mim, seu Golacinho. Exato. É o seguinte, a partir de hoje vocês falam assim, hoje eu vou contar uma história diferente. O que é, tia? Golias e Davi. É exatamente isso. Ou hoje eu vou contar outra história. O que é? Davi e as pedrinhas. Exatamente. Então, assim, quando eu peguei e li na palavra a história de Davi e Golias, foi diferente. Por que foi diferente? Porque ele pegava, Davi, ele tinha identidade. Então Davi, ele sabia quem ele era. Umas pedrinhas que derrubou Golias, não foi as pedrinhas que derrubou Golias, foi Deus que derrubou Golias através da vida de Davi. Por causa do posicionamento de Davi de pegar e falar assim, tá afrontando o filho de Deus? Não, o povo de Deus, você é doido? Você tá metendo louco? Você tá achando que você é quem aqui, meu filho? Você tá esquecendo que é o Deus vivo? Não, peraí que eu vou entrar aqui no meio dessa guerra. Peraí, eu vou. Aí... Eu achava que ele era forte. Então, assim, ele se posicionou, ele se colocou na brecha. E diante dos irmãos dele que estavam lá, que eram guerreiros, que não se posicionaram, ele foi conhecendo o Deus que ele tinha. E ele se posicionou. E a palavra de Deus diz que ele ia e ele voltava do campo de batalha. Então, ao mesmo tempo que ele estava cuidando das ovelhinhas dele, ele estava prestando atenção naquilo que era o mundo espiritual. Qual que era o papel de Davi? Era pastor de ovelhas. Então, ele tinha que cuidar das ovelhas dele. E quando ele deixava o posto dele, ele não deixava lá as ovelhas dele largadas. Não. Fica aí, ovelha com leão. Ele não deixava. Ele colocava alguém para ficar no lugar dele enquanto ele ia até o palácio do rei, passando pela batalha. Quando ele se posicionou e falou assim, aqui não, você vai se lascar, porque quem manda aqui é o Senhor, ele pegou e ele venceu. Então, assim, o posicionamento transforma. Eu li isso e eu entendi depois. Falei, caraca, mano, então não foi Davi que derrubou, foi o Senhor que derrubou. Entendeu? Então tem O diferença. mais legal é quando ele pega a espada e corta a cabeça do Golias. Exato. Eu lembrei das... Todas as crianças? A gente conta, lógico. A gente conta que ele não cai pra trás, ele cai pra frente. E aí Davi pega e faz assim. Fala, eu te conta direito. Mas vocês nunca fizeram um bonequinho e passaram a faca e... Se vocês disserem, eu quero. sacanagem. Não, Tem mas... que ser...
Tem que ser real, Eu né? não tenho coragem nem de Tem que ser ver, a gente eu faz. também. Tem que ser realista. Tem que ser A real. gente que faz. Se Deus pegar e falar assim, faz, a gente faz. Você faz assim, Mas eu ó. falei Vou ensinar, que você quer ensinar a criança a ser bíblica, você faz o seguinte, ó. Golias representa o diabo. Tá? Vem Jesus. Se você for do diabo, você vai cair e vai fazer o sim, ó. Quem aqui vai me desobedecer? Ó, rebeldia é filho do diabo, eu quero ver desobedecer de novo. Desobediência é de quem? Satanás, olha aqui. Tá mentindo? E as crianças na parede. É capaz do Fábio pegar assim, eu também quero. Eu também de choque. Então, gente, a gente precisa entender o seguinte: viver no automático, a gente entendeu. E aquilo que a gente está vivendo, a gente não está sentindo da mesma forma, a gente não está vendo as coisas da mesma forma, então tem alguma coisa errada. Eu vou perguntar para o Senhor o que é. Senhor, o que é? E abrir o nosso coração, abrir para que Ele possa transformar as nossas vidas. Amém? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Não? Presbítero, tem mais alguma coisa para falar? Gente, então é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão percebendo que vocês estão vivendo muito no automático? Então vai orar, vai pedir para o Senhor para Ele abrir o seu entendimento, perguntar para Ele o que está acontecendo, onde você se acostumou, onde você se acomodou, qual é o posicionamento que você precisa ter para sair desse negócio aí que está de qualquer jeito, que você não sente mais a presença do Senhor como antes, que você não tem vontade de fazer coisas diferentes, vive uma rotina sem viver a vida com o Senhor, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Sábado que vem nós estamos aqui novamente, a partir das 4:30 da tarde, tá bom? Tchau, tchau.